A gente está numa série que chama A Gente Só Pensa Naquilo. O primeiro dia, a mensagem foi o tema de preliminares. Tô achando bem polêmico. Tô querendo inclusive assistir para ver se vai rolar gabinete de quem pregou. Depois, sábado passado, foi o Deus do sexo. Foi isso? Essa é uma época do ano, inclusive, que fica mais cheio o encontro, a mais eu não sei porquê. Tem gente que a gente nunca viu na vida, porque fala que a igreja vai falar de sexo, enche de gente e as pessoas aproveitam muito o momento de conhecer pessoas que elas não conhecem. Enfim, ninguém foi conversar com a Michelle, eu queria falar sobre isso que eu reparei. E hoje deram título para a mensagem e eu ainda não consegui descobrir como fala isso. Alguém me ajuda? Como é? Hã? Seria mais fácil colocar com X e falar outros, já era. A gente vai falar de sexualidade hoje. A gente vive numa cultura e num tempo que a gente tem acesso e é bombardeado por informações sexuais. E a gente encontra diversas manifestações e diversas denominações e siglas. E chega a ser difícil às vezes entender o que está rolando e quais são as bandeiras e quais são as lutas das pessoas. E eu fiz uma pesquisa sobre as siglas, falando de sexualidade com você aqui. Quando eu tinha a sua idade, a sigla que a gente usava para falar quando alguém era gay, lésbica, porque era feio falar viado, era GLS. Ok? Você não pegou essa época, né? Beleza. Virou LGBT, que evoluiu para LGBTTS, que virou LGBTQ, de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queer. Depois LGBTQI, dos intersexuais. Depois virou LGBTQIA, incluindo os assexuais. E agora o último acréscimo foi LGBTQIA e um sinalzinho de mais, considerando em mais qualquer pessoa que não tenha sido incluída nessa. Que são, para você ter ideia, eu li isso num artigo de um blog que defende causas LGBTQIA+. Disse que no mais a gente deve incluir pansexuais, trissexuais, agêneros, bigêneros, poliamorosos, indecisos e questionadores. E eu fui pesquisar sobre isso e de verdade eu fiquei desesperado porque eu tenho 20 minutos para falar sobre tudo que eu tenho que falar. Então eu prometo para você que eu vou estourar o tempo hoje, porque é impossível. Eu fui ler livro, eu fui ler blog, eu fui ler tudo que você imaginar, é um assunto polêmico. Eu fiquei pensando, será que eu vou ser o primeiro pastor preso por falar disso? Então eu estou na dúvida ainda se eu falo ou se eu não falo, mas, né, vamos lá. A causa do movimento gay mudou muito. A causa do movimento gay, quando eu tinha sua idade, ou há pouco tempo atrás, a bandeira era pelo direito do casamento, pelo direito da união estável, pelo direito de adoção de criança por um casal homoafetivo, e era essa a polêmica. Os novos gays, a bandeira dos novos gays hoje é a superação. Eu tive que escrever porque eu não tenho condições de cometer gafes hoje. Então é superar o binômio macho e fêmea. Eles querem a independência de gênero. A nossa discussão parou de ser. Por isso é confuso. Porque às vezes eu escuto sobre os manifestos, sobre as leis, sobre os projetos. E a gente fica tão confuso porque às vezes parece que a gente está escutando uma coisa e a resposta da pessoa é outra. É porque você pode estar ouvindo duas gerações e duas causas, duas bandeiras diferentes. Então, a nova geração, o novo movimento gay,
não é mais a questão de com quem eles têm direito ou não de gostar ou de casar, com quem eles vão estar. A nova bandeira é por quem eles são. E é sobre isso que eu queria falar com você. Quem você é? Você sabe responder isso? A gente está numa geração de uma crise de identidade tão grande. As pessoas estão procurando uma sigla para se encaixarem. Elas querem ter uma bandeira, elas querem levantar e falar assim: eu sou isso. Você sabe quem é você? Geralmente nós somos consequência da nossa história, do que a gente viveu, do que trouxe a gente até aqui, das nossas experiências, de tudo que a gente viveu. E quem é você? Eu vou te contar um pouco quem eu sou. Eu sou fruto de um lar meio disfuncional. Minha mãe engravidou de mim com 14 anos. Meu pai já era mais velho. Ela teve que sair de casa para eu poder nascer. Então, quando minha mãe tinha 15 anos, eu nasci. Quando eu fiz 3 anos, meus pais se separaram. Não, se casaram. Quando eu fiz 6, eles se separaram. Eu cresci na casa da minha mãe. Meu pai tinha o direito de me visitar a cada 15 dias. Ele tinha uma vida muito agitada, ele tinha muitos compromissos. Então, geralmente, na quinzena, que era do meu pai, eu ficava na casa da minha avó, morava minha avó, uma tia minha e os meus primos. E eu cresci como muita gente da minha idade. Deixa eu ter uma ideia se é só eu. Mais alguém que é filho de pai separado? Pai separado, ok? Pai separado. Sabe como é? Teve briga, discussão, cresce ouvindo, seu pai é aquele traste, sua mãe é aquela que quer pensão para fazer unha. Você sabe o que eu estou falando. Filho de pai separado. Não tem grandes diferenças. Quem aqui é filho de pai separado e morou com a mãe? Só para eu saber também. Quem morou com o pai? Ó, a luta das minorias. Eu tive uma mãe super protetora, porque queria me dar tudo, não queria que eu sofresse discriminação social, não queria que eu sentisse falta de amor. Então minha mãe trabalhava de manhã e de tarde, e à noite ela estudava, porque ela era nova, estava na idade dela estudar, não estava na idade dela ter filho. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu sofri pela primeira vez um abuso sexual de um primo mais velho. Como se fosse uma brincadeira, um segredo que a gente tinha que manter. E aquilo se repetiu algumas vezes, a brincadeira. Com ele incluindo outros primos, ele era o mais velho, vários primos brincavam daquilo com ele e entre nós. Quando eu fiz 12 para 13 anos, eu fiz uma viagem com minha mãe e com uma tia para a praia. E lá eu fui abusado sexualmente por um homem durante uma semana. Uns 2 anos depois, esse homem morreu de AIDS. Quando eu tinha 15, eu fui fazer o primeiro teste que eu fiz para Globo, que eu fiz teste para Globo. Não passei, senão você saberia, né? E no dia do teste, uma daquelas pessoas que avaliavam me levou para um lugar, uma salinha fechada, e lá a gente teve relação sexual. E esse homem foi meu primeiro namorado. Então eu tinha 15 anos, ele tinha 40. E nessa agência de modelos, atores, ele tinha mais 7 ou 8 namorados, que tinham a idade entre 13 e 17. Quando eu fiz 17, eu conheci um novo mundo, porque eu tive idade para começar a ir nas boates. Não sei como chama isso hoje, gente. Como chama hoje? Ainda chama isso? Pois é. Depois tu me fala quem foi que falou o nome aí, só para eu saber quem está sabendo das coisas. Eu comecei a ir na boate
E eu me senti, a sensação que eu tive, de verdade, é que eu tinha me encontrado. Porque eu descobri que tinha um monte de gente que me aceitava, que vivia parecido. Foi um choque a primeira vez que eu entrei num lugar desse. Eu falei assim, meu Deus, aqui não vai ter problema ser quem eu sou. A brincadeira que eu fazia escondida, que todo mundo faz na cara de todo mundo, e pode. E eu não vou ser julgado por isso. Eu vou ser aceito, eu vou ser compreendido, as pessoas, tá ok? É isso? Só que com as festas, também veio o cigarro, a bebida, a benzina, a maconha, a cocaína, o crack, as raves. Ainda existe rave? Nossa, estou me sentindo muito velho hoje. As raves, e ficar 3, 4 dias acordado, e as festas e as baladas com camarote VIP. Ainda existe camarote VIP também? É um lugar que te dá uma pulseirinha que você acha que você é melhor que os outros porque está lá dentro? Existe isso ainda? E eu comecei a ter comas alcoólicos, inícios de overdose. Eu vi uma pessoa morrer de overdose. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu vi uma pessoa morrer de overdose de êxtase. Nunca vou me esquecer daquela noite. A gente estava numa balada, a pessoa caiu dura do meu lado, e era um lugar escuro, mas a gente não percebe quão escuro é. De repente abriram uma porta e já era de dia lá fora. E daí a gente se sentiu meio que como vampiro, assim, tipo, que luz é essa? E daí alguém entrou, pegou o corpo no chão, levou, fechou a porta e... a vida seguiu. Aquele dia eu entrei numa crise, falei, meu Deus, e se eu morro aqui? Como é que é isso? E eu fui fazendo cada vez mais amigos das minhas baladas, e para mim era normal. Eu fumava um maço de cigarro por dia, 2 maços de cigarro quando era semana de prova. Mas como eu disse, eu acredito para você que nós somos fruto de tudo aquilo que a gente viveu. As coisas boas e ruins. Eu não conseguia terminar coisas que eu começava, então eu não conseguia ficar no mesmo emprego, eu não conseguia me formar ou continuar um curso na faculdade. Para você ter ideia, eu sou técnico em publicidade, fiz 2 anos de jornalismo, 5 anos de direito, 3 de teatro, 2 de seminário teológico. É isso. Eu era uma pessoa que não sabia direito para onde ir, o que fazer, e deixava tudo para a última hora ou não fazia. Era bem procrastinador. Tinha um relacionamento péssimo com a minha mãe, muito agressivo. Chegava em casa para dormir, trocar de roupa e sair para a rua de novo. Não falava com meu pai, não falei com meu pai durante muitos anos. Me considerava bissexual. Eu achava que relacionamento amoroso ia ser heterossexual e relacionamento sexual ia ser homossexual. Eu estava buscando a minha identidade, eu estava buscando descobrir quem eu era, eu estava buscando onde e o que podia me dar alegria. E era muito a alegria do momento, a alegria de uma carreira de droga, uma alegria de uma relação sexual com alguém que você nunca mais vai saber o nome ou não vai encontrar. Eu buscava quem eu era. Eu era muito intenso, então tudo era muito. Ou era muita droga, ou era muita bebida, ou era muito sexo, ou era muitas pessoas. Mas de fato, eu me sentia amado, eu me sentia aceito quando eu realizava sexualmente alguém. Eu tinha a sensação de que eu era bom em alguma coisa. E quando eu fui escrever sobre meu testemunho, eu descobri que, na verdade, tem dias que eu simplesmente não lembro da minha história. Eu tenho flashes ou nem isso, de algumas coisas que eu vivi. Por causa das drogas e porque estava muito pesado isso,
Minha mãe me chamou e falou assim: você tem duas escolhas. Ou você vai para uma igreja, qualquer igreja, a que você escolher, ou você vai para uma clínica de desintoxicação. Você vai para uma igreja e terapia, ou uma clínica de desintoxicação. Então vamos lá, as minhas boas opções. Você vai para a igreja. Tem um lugar pior para um gay ir do que uma igreja? De verdade. Igreja é o lugar onde vai ser julgado, rejeitado, condenado, excluído. Eu li um termo que para mim é perfeito para o que a igreja faz com um gay. Um apedrejamento psicológico, social e emocional. Sabe aquela cena da mulher adúltera que Jesus pergunta: quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Então, aqui é o lugar onde as pessoas atiram a pedra, a igreja. Elas fazem classificação de pecado. Vamos fazer um teste mental aqui, você está duvidando de mim. Tu que é heterossexual, acessa pornografia e se masturba, se acha melhor do que alguém que entra afeminado por aquela porta. Mesmo sem saber se ele tem prática ou não, se ele tem namorado ou não, você acha que você é melhor que ele. Porque a gente classifica. Porque condena. Porque trata diferente. Porque você abraça o seu brother de aí como é que você tá, mas se alguém tem um trejeito, você já pega a mão e fala assim: e aí, beleza? Isso não é um apedrejamento social? De verdade? Você já acha que a pessoa está te olhando, está te desejando, porque afinal de contas o gay quer transar com todo mundo. Que boa opção ir para a igreja. A igreja é o lugar que faz o peso da culpa e da rejeição aumentar. Ficar enorme, maior do que é. Você é tão lembrado do seu pecado que você chega a achar, numa confusão tão louca de tentação é pecado, pecado é tentação. É um lugar onde você não vai se sentir bem, com certeza, se você vive isso. Segunda opção, ir para uma clínica de desintoxicação. Pensei, vou ficar trancado. Eu ficava imaginando, bicho, você deve acordar 4 horas da manhã para fazer horta. Era a única coisa que eu imaginava, Falava, não vai rolar. Falei, beleza, vou para a igreja. Eu fiz teatro, eu estudei teatro, falei, vai ser um personagem, vai ser interessante. Então tinha roupa de ir para a igreja. A igreja que eu comecei a ir, tem muito mais gente e é muito maior que aqui, então era fácil ir na igreja no domingo, cumprir uma rotina, cumprir a obrigação para não ir para a jaula. O infeliz do pastor, isso é gravado, né? Era uma bênção. Um domingo decidiu contar que tinha um culto da juventude, da mocidade, na minha época, que era sábado. E daí entrou na minha rotina, para não ser enjaulado, ter que ir no sábado. E de verdade, ir na igreja é uma coisa que não faz sentido. Que coisa esquisita, o povo que canta umas músicas batendo palma, você não decora a música, você não consegue acompanhar no telão, você não consegue olhar para o que está acontecendo, e as pessoas querem te cumprimentar sorrindo como se ela fosse a pessoa mais feliz do mundo, e como você está? Falando, não te conheço, por que você está sorrindo para mim? Que coisa doida que é ir numa igreja, muito esquisito. E daí ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém fala assim, vamos ali fora fumar um cigarro, trocar uma ideia. Ninguém fuma, ninguém faz nada. E daí eles comem, por isso que eles são gordos. Ai. E eu comecei na igreja no sábado, e uma menina simpática, que veio se fazendo de minha amiga, pegou meu celular. Fique esperto com isso. Ela me mandava mensagem todo sábado, falando, hoje tem. Ela guardava lugar do lado dela, assim, ó. Que coisa doida, que esquisita que é ir numa igreja. E eu comecei na igreja, e nos domingos, quando a gente estava voltando, eu conversava com a minha mãe o quanto aquilo parecia ter sido legal.
por mais estranho que era a gente conversar sobre aquilo, ou quanto a gente podia ser uma pessoa um pouco melhor com o que a gente tinha escutado, ou quanto a gente se sentia um pouco melhor de ter ido naquele lugar. E eu fui indo naquele lugar, e lá, todo final de encontro deles, eles falavam assim: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. E daí o pastor falava assim: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ficava lá falando para cada uma das mãos levantadas. E daí quando terminava isso, ele falava assim: agora você levanta, vem aqui na frente, que eu quero te dar um abraço. Daí ele perguntava o nome de cada pessoa. Eu achava aquilo super legal. Eu fiquei treinando que ia levantar a mão durante 6 meses. Eu combinava com a minha mãe, falava assim: ó, vamos que hoje eu vou levantar a mão. Escolhi a roupa, falava: eu vou lá na frente. E um dia, num domingo, eu lembro que eu estava sentado na última fileira, eu acho que cabia umas 2.000 pessoas no auditório, estava na última fileira no meio. Ele perguntou quem queria aceitar Jesus. Que doideira, quem quer aceitar Jesus? O que é Jesus? Aceita Jesus? E eu levantei a mão e me deu uma crise de riso. Porcaria, como é que eu ia levantar e ia rir na cara do pastor, gente? Devia rir na cara dele, porque ele falou do sábado. E daí chegou na hora de levantar e ir lá na frente, eu levantei e comecei a chorar. Falei: pronto, eu sou bipolar. Só falta endemoniar. E chegou lá na frente, ele perguntou meu nome. Eu treinei 6 meses para falar o meu nome para aquele pastor. Eu não consegui falar o meu nome. Com essa porcaria. E eu comecei a ir naquele lugar, sem entender direito até o que aquela oração, ou as consequências daquela oração na minha vida. E você sabe que as coisas foram se ajeitando, as áreas da minha vida foram se arrumando. Eu não precisei ser internado numa clínica de desintoxicação. Eu tive uma crise de abstinência braba de droga, mas não fui internado, parei de beber, parei de fumar. Comecei a fazer, junto com começar a ir na igreja, comecei a ir numa psicóloga, que me convenceu. O meu sonho era ser ator da Globo. Ela me convenceu que eu tinha que fazer direito, que tem tudo a ver. Estava tudo tão sem sentido que até isso fez sentido. E eu comecei a dar continuidade, terminar as coisas que eu começar coisas, e as coisas estavam indo bem. Meu namorado me levava na igreja, me deixava lá no portão, ia nas programações da igreja. Eu achava que estava tudo bem. As pessoas lá não gostavam muito de mim, nem do jeito que eu falava. Eu não sabia. Você sabe que existe uma coisa que eu já ouvi nomes diferentes para isso. Já ouvi gaydar, bibômetro, discernimento espiritual. Mas tem uma coisa que você olha para a pessoa que ainda dá um negócio, faz pipi, 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 pipi. Eu não sabia que não podia falar da vida dos outros na igreja. Comecei a falar de todo mundo da igreja, isso aí deu problema, mas isso aí é para outro dia. Lembra que está sendo gravado. E o pastor, sempre que ele pergunta se você quer aceitar Jesus, ele pergunta se você quer batizar. Que é outra coisa doida. Te mergulha numa água, fala que tu morreu para o pecado e nasceu para a vida. Como é que tu morreu se tu está vivo? Eu falei: beleza. Quer testemunhar para as pessoas que Jesus... Eu falei: eu quero esse negócio, quero. Próxima etapa. Você fica meio se sentindo incompleto na igreja. Você vai, nunca levanta a mão? Um dia você tem que levantar. Já levantou a mão, você vai. Todo mundo está batizando, você não vai... Você precisa batizar. E daí eu fiz o curso de batismo. E eu tinha crise mesmo, de verdade, da minha sexualidade. Se estava certo, se não estava certo. E aquele dia eu falei para Deus, falei assim: Deus, se é errado, tira de mim. Porque não faz sentido amar alguém ser errado. Tu tá gravando essa porcaria também no seu celular? Eu tenho medo, bicho, desse negócio de ministério público. E eu fui fazer, no dia do curso de batismo, eu fiz a oração, falei: Deus, eu não acho que amar é errado, eu não consigo entender. Deus é amor, não faz sentido nenhum. Se é errado, tira de mim, pronto, vou fazer esse acordo, ok? Então estou disposto a ouvir aqui a sua voz. Se é errado, tira. O curso foi durante a tarde. Naquela noite meu namorado terminou comigo.
Falei, não valeu. Não é assim. Era outra coisa. E eu senti uma dor física tão grande. Eu não queria mesmo aceitar que aquilo tinha sido resposta de uma oração minha com Deus. Eu não queria. Mas eu fiquei de boa e continuei o meu processo. Eu fui fazer a entrevista de batismo. Eu era um pouco diferente do que eu sou hoje, né? Eu era assim, o estereótipo era um pouco diferente. E a pessoa virou e falou assim, se a sua sexualidade? Eu falei, tá ótima. Deus tirou. O povo fica se metendo na nossa vida, né? Em vez de cuidar da vida eterna dele, foi cuidar da minha. E a pessoa não me deixou batizar. Foi a primeira pessoa que me acompanhou na igreja. Ela disse que eu precisava entender algumas coisas. Mas eu comecei a seguir as regrinhas que me foram colocadas, e os prazos, e as coisas que eu tinha que ler, e as coisas que eu tinha que estudar, e eu fui batizado. E eu comecei a trabalhar num ministério na igreja. E daí, foi um ministério com surdos. Daí eu arranjei uma namorada na igreja. Daí beleza, daí tudo ficou ok para as pessoas. Quando eu comecei a andar de mão dada com uma menina na igreja, daí estava de boa. O povo dava até glória a Deus na hora que eu chegava. Virei espiritual. E eu fui convidado para uma festa, um desfile, gente, uma pessoa assim, desfile de uma marca famosa. A pessoa ia lá na frente andando com a roupa e ia voltar. Outra pessoa ia lá na frente com a roupa e ia voltar. Qual é o problema de ser num lugar desse? Que povo chato também, né? Fui, não tinha problema nenhum. O problema é que eu cheguei lá, colocaram uma pulseira na minha mão e falaram assim, você é VIP. Lembra? Acesso a um lugar onde você é mais que as outras pessoas. Geralmente lá, a bebida é à vontade. Mas lembra que eu tô na igreja, eu não bebo mais, né? Daí tinha um negócio na minha época que chamava Smirnoff Ice. Isso ainda existe? Certeza que isso não é pecado, certeza, né? E daí eu tomei um negócio desse aí. Uma garrafinha assim, ó. 2. 3, já tinha tempo que eu tava lá. 4. Gente, não tem problema tomar tequila, certeza que não tem. 10 pessoas tomam tequila, que é um negócio que põe sal, põe limão, papá. Daí você vai ficando alegre, você vai ficando mais solto. E na Bíblia está escrito que fumar cigarro é pecado? Daí eu fumei um cigarro, daí eu comecei, daí eu bebi, daí já estava com o Red Bull. E daí já estava lá me atracando com meio mundo daquele lugar. Eu descobri que não adianta você fingir, ou você seguir uma lista de regra, ou você tentar enterrar as coisas. E que a maioria das igrejas não quer de fato mudar quem você é. Ela quer mudar o que ela vê em você. Ela quer mudar o seu exterior. Então, se você mudar o seu exterior, se tiver ok, se não for incômodo, se não for desconfortável para mim, eu te aceito. Sem falar muito sobre como você está aí dentro de verdade. Quais são suas lutas, suas crises, suas dores. Quais são seus traumas? Mas nesse buraco, nesse dia, nessa lama, eu descobri que Deus está interessado, na verdade, é no nosso coração. Não em eu fingir que está tudo ok, tudo bem, eu mudar uma roupa, ou eu mudar o linguajar, eu aprender a falar umas coisas, um evangeliquez. Igreja tinha que ter dicionário, né? As pessoas, os religiosos, eles têm nojo da lepra dos outros. Então, se a lepra está tampada, está tudo ok. Entende? Vou te dar um exemplo. Se um trans, se uma travesti entrasse e sentasse do seu lado hoje, o quanto isso te incomoda? Sabe?
Se um casal homoafetivo tivesse de mão dada, sentado aqui com a cabeça no ombro, um do outro, como o Silas e a Rebeca estão abraçados? Se entrasse um casal homoafetivo e ficasse abraçado aqui hoje, o que isso te causa? As pessoas, a igreja está mais preocupada em mudar aqui fora e como eu me relaciono quando eu estou na sua frente, do que de fato preocupado com o que está aqui dentro. Mas eu também descobri que Jesus está interessado no nosso coração. E Ele estava interessado no meu coração e no que passava dentro de mim. E que por mais que as pessoas não quisessem me abraçar, porque elas tinham medo que eu quisesse sei lá o que com elas, Jesus estava disposto a me abraçar. Jesus estava mais interessado em cuidar algo dentro de mim tão profundo que eu não sabia se eu queria cuidar. Ele estava interessado em mexer numas feridas lá de dentro que eu não sei se eu queria. Ele queria tocar nos meus traumas, nas minhas dores, nas lacunas, nas ausências, nos abusos. Quando você se aproxima de Jesus, Ele não está interessado em mudar você por fora. Ele não está interessado que todo mundo venha vestido igualzinho para a igreja. Ele está interessado em tocar as suas dores mais fundas, porque Ele pode curá-las. Ele pode curar as suas dores, os seus medos, as suas inseguranças. Ele queria me mostrar quem eu era nele. Eu descobri que Jesus não é uma religião. Eu descobri que Ele é uma pessoa que deseja se relacionar de maneira saudável e sem interesse. Eu estou rascunhando um livro que chama Não Existe Ex-Gay. Para mim, não existe o gay, a pessoa que é gay, mas as pessoas estão gay, por algum motivo da história delas, e pode ser 1 zilhão deles. Fiz uma pequena lista: orfandade paterna, colapso nos papéis dos pais no casamento, bastardia, perseguição pela genética espiritual, abusos, ausências, falta de referência. Eu buscava a minha referência. No meu caso, eu percebi que quando eu olhava para um homem e me sentia atraído, é porque eu estava encontrando nele algo que eu achava que faltava em mim, que eu não tinha. Percebi que o que me atraía na outra pessoa é o que eu achava que eu devia ter e não tinha. Confundi admiração com desejo. Mas eu decidi encontrar em Jesus quem eu era. E é a partir daqui que não faz sentido nenhum o que eu vou falar. É a partir desse ponto que não faz mais sentido. 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 10, fala assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A vida de um seguidor de Jesus é uma loucura e não faz sentido. E eu entendo todos os meus amigos que me disseram que eu sofri lavagem cerebral, que era uma loucura o que eu estava decidindo, ou que não entendem o que eu falo hoje, ou que não entendem minhas escolhas, porque as coisas espirituais você só pode viver se você decidir experimentar.
Não adianta você querer racionalizar o relacionamento com alguém que é espiritual. Então não faz sentido o que eu escolhi para minha vida. Para muitas pessoas é loucura, talvez para você. Mas é sobre as escolhas, sobre o que eu escolhi ou sobre o que você escolheu que eu queria falar rapidamente. Eu queria que você refletisse sobre 3 escolhas que você faz. Eu queria que você refletisse quem você escolhe ouvir, quem você escuta, quem são as opiniões importantes e as vozes importantes na sua vida. A opinião do que as pessoas dizem, ou o que as suas dores dizem, ou o que os seus traumas dizem, ou o que as lacunas da sua vida dizem. Quem você escuta, quem você escolhe ouvir. Eu escolhi ouvir o que Deus diz a meu respeito. Você tem a opção de escolher ouvir o que Deus diz a seu respeito. E se você nunca ouviu isso, eu queria te dizer que Deus tem um plano para a sua vida. Que Ele te fez com um propósito. Porque às vezes você chega num lugar desse e a única coisa que você escuta é o que você tem que mudar. Eu quero te contar que você, mais do que isso, tem que descobrir quem você foi feito e por que você foi feito e para qual plano você foi feito e se responder se você caminha em direção a isso. Você é alvo do amor de Deus. Se você nunca se sentiu amado, se você entrou aqui e nunca ninguém te amou, eu quero te contar que Deus te amou. Ele te amou tanto que Ele enviou o Filho dele para morrer em seu lugar, para que você tivesse perdão de qualquer coisa que você fez e tivesse acesso a Deus e pudesse chamá-lo de Pai. Por mais que chamar alguém de Pai não faça sentido porque você não teve um bom, que você pode descobrir em Deus o Pai que você nunca teve. Eu quero te dizer que se você decidir escutar o que Ele tem a dizer a seu respeito, você vai ouvir que Ele te fez para a liberdade. Ele te fez para você ter uma vida livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Quem você ouve? Nós buscamos guetos para sermos aceitos, de verdade, para não ser rejeitado, para não se sentir mais culpado do que a gente já sente, para não ter mais acusação. O problema é que a gente se fecha em guetos onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo fala igual. A gente busca pessoas que aprovem o que a gente faz. Quais são os guetos que você tem buscado para fugir da voz de Deus? Salmo 139:7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Você não pode fugir de Deus. Esse mesmo salmo, no versículo 16, fala: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Você é plano de Deus. Ele te planejou. Escolha ouvir aquele que te criou, aquele que tem um plano para você, aquele que te ama, aquele que tem interesse em te ver feliz, em te ver livre e em cuidar das suas feridas. A segunda pergunta em relação às suas escolhas, ou minha sugestão: escolha quem você vai ser. Tão complexo falar disso, é escolha. Nasceu, é escolha, é fruto do que aconteceu. Quem você vai ser? Quem eu quiser, que a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Quem você vai ser? Quem você quiser? Quem os seus amigos esperam que você seja? Quem a sua família espera que você seja? Quem a sociedade espera que você seja? Quem você vai ser? Eu escolhi ser santo. Que doideira era ouvir isso quando eu cheguei na igreja, meu Deus. O que é ser santo? A palavra santo significa separado. Separado para o uso de Deus. Você quer ser separado para Deus te usar onde você quiser? Como Ele quiser, do jeito que Ele quiser? Na verdade quer e não quer, né? A gente tem essa crise dentro da gente. A gente quer, mas a gente quer fazer as nossas escolhas, mas a gente quer ser usado por Deus, mas a gente quer se sentir bem. A gente vem aqui às vezes para não sentir culpa, para sentir que está ok nossa vida espiritual. Eu escolhi ser dele. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Separem-se. Você já pensou que doideira, que loucura, que viagem, mais do que fumar maconha,
falar, a minha vida vai ser separada para Deus. Que coisa doida nessa sociedade de hoje, que contracultural. Eu escolhi ser filho amado de Deus. Eu escolhi ser quem Deus sonhou para que eu fosse. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu decidi que a minha vida não era mais minha, e um dia eu decidi que a minha vida era dele. Fui crucificado com Cristo, assim não mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, que é uma outra doideira, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Escolha quem você vai ser. E lembre-se que as suas escolhas de quem você vai ser vai determinar a sua eternidade e com quem você vai estar. Exerça a sua liberdade e escolha quem você vai ser. Escolha quem você vai seguir. Porque numa sociedade de tantos movimentos, de tantas bandeiras, de tantas ideologias, de tantas ideias, a gente meio que tem que escolher uma ideia para seguir, para ser parte, para defender, para fazer textão no Facebook. Para que serve o Facebook? Para não ser desabafar as nossas bandeiras pelo direito de comer placenta. Hey! Salvem as baleias e os pinguins e todo mundo quer estar certo de tudo. Todo mundo quer defender uma ideia como se todas as outras estivessem erradas. Qual vai ser a sua bandeira? Quem você vai seguir? Eu escolhi seguir a Jesus, ser seu discípulo, conhecê-lo e torná-lo conhecido. Eu escuto tanto isso das pessoas que vêm aqui. Conhecer Jesus e torná-lo conhecido vai implicar em você se esbarrar com você mesmo num espelho e muitas vezes perguntar o que eu tenho que mudar. Conhecer Jesus e não viver como conhece Jesus não vai fazer muita diferença. Você vai torná-lo conhecido através da sua vida, através das suas escolhas, através das suas atitudes. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu decidi seguir alguém que quer me dar vida plena. Os que pertencem a Cristo Jesus, e crucificaram a carne com as suas. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram sua carne e as suas paixões e seus desejos. Gálatas 5:24. Em dezembro de 2009, eu casei. Tenho um filho de 1 ano e meio, de 2 anos e meio. Eu queria ter 6 filhos antes de casar. Depois que o Benjamin nasceu, a gente tem tanta dúvida sobre isso. Um dia, minha mãe, de tanto ir comigo, também levantou a mão na igreja. Meu pai foi assistir o meu batismo. Um dia ele também levantou a mão. O primo que abusou de mim quando eu era criança, um dia decidiu levantar a mão. E as minhas tias, e tios, e avô, e avó, e tantos amigos meus um dia decidiram levantar a mão para Jesus. Quando minha família teve um encontro com Jesus, eu entendi que esse Jesus que eu decidi seguir também tem um plano para as nossas famílias e não só para a nossa vida. Vamos lá, vou responder uma pergunta. Se eu acredito em eis isso ou eis aquilo. Você acredita que existe eis isso, eis aquilo? Tem tantas coisas que as pessoas falam, não existe. Eis gay, ex prostituta e ex não sei o que, não existe.
Eu acredito na palavra de Deus e no que ela diz que eu sou. Eu acredito no que a palavra de Deus diz que você é. Eu acredito que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele é um Deus que deseja se relacionar, ensinar, cuidar, que deseja produzir crescimento em cada um de nós, usar a nossa história na vida de outros. Eu me perguntei durante muito tempo se Deus de fato escreveu cada um dos meus dias, por que é que Ele me deixou passar por tanta dor? Por que é que Ele deixou que meu primo abusasse de mim aquele dia? Por que é que tem gente que parece que nasce com isso então? Por quê? Tem um texto em João 9, de 1 a 10. Conta a história de um cego. E os discípulos de Jesus olham para aquele cego e perguntam para Jesus: quem pecou? Foi ele? Foram os pais dele? Quem pecou para que ele viva desse jeito, para que ele esteja passando por isso? E Jesus fala: nem ele, nem os pais. Ninguém pecou. Ele está nessa situação para que a glória de Deus possa ser manifestada. E você sabe que eu parei de me perguntar as coisas? Por que eu passei por umas coisas e outras pessoas não passam? Por que isso acontece com umas pessoas e outras não? Eu entendi que absolutamente qualquer coisa da minha vida pode servir para a glória de Deus. Por mais que isso tenha me trazido dor, por mais que as pessoas não entendam, tudo que você viveu, passou, pode ser usado para a glória de Deus. Eu acredito que este lugar, que é a igreja, deve ser um lugar de amor, de perdão, de livre acesso a todas as pessoas. Eu acredito que todos devem ter o direito de conhecer mais a Jesus, independente das suas escolhas. Eu acredito que aqui é um lugar de novos começos. Eu acredito que em Jesus nós descobrimos quem nós realmente somos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quem você é? Quem é você?